Olá, tudo bem? Aqui com vocês não só agora irmã Zelda Moraes, mas também a terapeuta Zelda Moraes. E eu vim com muita gratidão a Deus e a todos, porque eu pude estudar, compreender melhor o psiquismo humano e o comportamento humano. Então, hoje sou uma terapeuta com muito amor, com muita gratidão e venho compartilhar com vocês esse primeiro vídeo, não só como a irmã Zelda, mas como a terapeuta Zelda Moraes, uma terapeuta de resultados. Então, neste dia, eu quero deixar uma mensagem para que vocês possam refletir sobre algo que acontece conosco todos os dias. Muitas e muitas pessoas acontece isso. Sabe aquela frase que alguém diz para você e que acaba com o seu dia? Mas que você pensando ali no seu serviço, às vezes naquele momento em que você está sozinho, no trânsito, você fala assim, mas por que que toda vez que a pessoa ou alguém toca nesse assunto, eu me sinto assim? Por que que isso acaba comigo? Ou então, sabe aquela situação dentro de casa, às vezes com o teu companheiro, tua companheira, namorado, namorada, filhos, e aí entra-se em um debate, numa discussão. Não estou dizendo que precisa ser uma discussão que venha acabar. Algo comum que acontece entre nós, que é o quê? Entrar simplesmente num desacordo, num ponto de vista, ou em algo que você escolha e veja de uma maneira e não consegue entender o porquê que o outro vê de forma diferente. Só que essa não é a questão. A questão é a pessoa nesse momento de discórdia ou no momento em que ambos ficam de cabeça quente, em desacordo, não estão falando a mesma língua, o porquê que essa pessoa ela consegue acabar com você. Por que que isso que ela fala para você te deixa sem chão? Muitas vezes você passa dias, você passa semanas pensando o porquê que aquilo acabou com você. Você até pensa, eu poderia ter falado assim, poderia ter falado de outra maneira, eu poderia ter dado a resposta exata. Eu estava dentro da minha razão, eu estava com um ponto de vista já consolidado. E o porquê que eu perdi o chão? Por que que eu perdi a direção? Às vezes, com o chefe, numa reunião da empresa, você vai com tudo pronto, você prepara, mas alguém consegue deixar você fora do chão, consegue tirar o chão debaixo dos seus pés. E você já parou para pensar o porquê que o outro consegue fazer isso com você? Mas agora, olha bem o que eu vou te dizer. Não é o outro, é você. Não é o outro que tem esse poder. O outro nunca teve esse poder. Isso é com você. Isso está dentro de você. Esta frase, esta palavra que sempre que alguém toca, ou esta pessoa que te conhece muito bem, toca e acaba com a sua vida, acaba com a sua semana, acaba com o seu dia, se for um final de semana, acaba com o final de semana. Se for um passeio, acabou o passeio. Se estiver no meio de uma viagem, a viagem continua, mas para você acabou. Não é o outro, é você. É quando a pessoa toca naquela sua dor guardada, naquela sua dor de infância, da adolescência, da mocidade, do seu início de juventude. Ou se você responder, mas eu ainda sou muito jovem. Naquela dor que você sentiu lá atrás e que ao crescer, ao se olhar e ver que tinha se tornado um homem, uma mulher, para você, estava tudo resolvido. Eu já cresci, amadureci, agora não tem mais problema algum, eu já superei. Nem sempre quando a gente diz eu já superei, isso é uma verdade. Muitas vezes é só uma frase para que a gente possa continuar. Na verdade, quando muitas vezes a gente diz eu já superei,
A gente ergueu só uma pedra, às vezes uma grande pedra, e nós colocamos aquela dor lá embaixo. Mas quando alguém diz uma frase, e esta frase vai naquela dor que está ali, adormecida debaixo desta pedra que você mesmo colocou, vai exatamente aonde está a sua ferida aberta. Vai exatamente naquele lugar. E muitas vezes, pessoas que te conhecem tão bem, pessoas que vivem conosco, nos conhecem bem, conhecem a nossa história de vida, essas pessoas têm condições, elas têm munições de atingir o alvo. Por quê? Porque são dores que não foram curadas. E você precisa curar esta dor. Então hoje eu trago você, desculpa, a reflexão. Hoje eu trago você para compreender a sua própria dor. Para você compreender que esta dor, ela não está fora de você. Ela está dentro de você. E ninguém tem o poder de curar a não ser você. Até mesmo quando você diz, Senhor, cura a minha dor. Eu tô com uma dor que eu não aguento, cura a minha dor. Mas se você não pegar esta dor e não mostrar para Jesus, não mostrar para Deus a tua dor, como vai ser curado? Ah, mas ele não sabe onde está a minha dor? Ele sabe onde está a sua dor, mas é você que não está tendo coragem de tomar atitude e mostrar essa dor e dizer para ele, leve embora. Você fala para ele, cura a minha dor, mas você não quer ir naquela dor. Você diz em oração, Pai, me tira desse sofrimento. Mas se esse sofrimento for uma dor, para que você não sinta ela, você está deixando esta dor exatamente aonde você deixou para continuar. E você não é fraco, você não é fraca. Você simplesmente colocou esta dor debaixo de uma pedra para você continuar. Então, isso não é fraqueza. Isso é o que deu para você fazer naquele momento. Só que se essa dor continuar com você, se você não colocar esta dor para que ela seja curada, toda vez você vai ser atingido no mesmo lugar. É um ponto fraco. Toda vez vai naquele lugar. Ah, mas como? Exatamente assim. Quando nós falamos que muitas e muitas vezes o inimigo lança setas, sopra palavras negativas, é justamente quando ele faz alguém tocar na tua ferida, tocar naquele lugar onde não poderia tocar. Mas a pessoa foi incisiva, ela acertou o alvo. Como que ela acertou o alvo? A pessoa tem esse poder de acertar o alvo? É porque se você não curar esta dor que está dentro de você, se você não dá um fim nisso de uma vez por todas, você sempre vai ter esse alvo exposto. Então, a reflexão de hoje é isso. Traga à tona a sua dor. Não é para você sofrer. E se você falar, mas eu vou tocar nisso, eu vai doer, vai. Que doa a última vez e não venha doer mais. E que ninguém mais tenha condições de acessar isso. Você tem que tirar o acesso à sua dor. O problema é que mesmo que você não dê permissão, você está deixando o acesso livre. Então as pessoas vão chegar neste mesmo lugar, na sua dor. Porque quando a pessoa atinge o alvo, esta dor de hoje vai somar com aquela dor do passado. E quando vai, é só mais uma porção que é colocada ali. E ali aquilo te derruba. Aquilo te acaba muitas vezes, você está indo muito bem. E de repente você fala, desde o dia que eu discuti com aquela pessoa, desde o dia que aquela pessoa me disse aquilo, nunca mais eu consegui colocar isso de volta, esse projeto, fazer andar esse projeto. Você muitas vezes fica desmotivado, desmotivada dentro da empresa, dentro do seu lar, no seu dia a dia, como mulher, como homem. Por quê? Porque esta dor sua não está curada. Veja bem, a sua dor está simplesmente escondida. E dores escondidas, tudo que está escondido
é para achar, não é mesmo? Tudo que está escondido. Algo que você não curou, você não exterminou, tá onde? Tá escondido. Eu tenho possibilidade de achar. Se eu te der algo para você guardar, você pode guardar, esconder, muito bem guardado ou muito bem escondido, mas eu tenho ou não tenho a possibilidade de achar? Tenho. Agora, como que você vai tirar o poder de qualquer pessoa de atingir você? Porque não é a outra pessoa que tem o poder de te atingir. É você que tem o poder de se curar. E é desta maneira que eu venho trazer a você, desculpa, a reflexão, para que você olhe para dentro de si, para que você olhe e veja, olhe para dentro de você e olhe nessa caminhada sua de vida, seja de 25, 22, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, aonde está as tuas dores? Aonde ficou guardada estas dores? Ou em que lugar você escondeu ela no caminho para conseguir continuar? Pense nisso. Reflita sobre isso. E aqui, esta mensagem que eu deixo para vocês, eu deixo como terapeuta Zelda Moraes, tá? Para que vocês venham refletir e para que vocês entendam também que um terapeuta, para ele escolher esta profissão, ele tem que amar, olhar para o outro, acolher o outro, porque senão ele não consegue. É uma profissão que trabalha com dores e medos e traumas. Então, em primeiro lugar, esta pessoa tem que ter muito amor pelo que ela faz, porque é um trabalho de artesão. É com a mão mesmo, é ali, não tem máquina para fazer. Você tem que tocar naquilo ali, você tem que mexer naquilo ali, e muitas vezes mexer nisso que está guardado, aterrado em algum lugar, para você ajudar aquela pessoa a ir lá buscar aquela dor e falar, agora vamos eliminar essa dor? Vamos fazer essa dor dissolver e ir embora para nunca mais voltar? E só assim você vai se sentir livre. Só assim você vai se sentir bem. Só assim você vai se sentir forte para continuar, tá? E aqui eu deixo um grande abraço da terapeuta Zelda Moraes, uma terapeuta de resultados. E até a próxima.